Olá pessoal, tudo bem? Hoje mais uma palestra para vocês com o título Protagonista das minhas escolhas em um novo cenário. Hoje vocês terão a companhia da analista comportamental Ana Paula Santos. Veja aí. Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Bom, eu sou Ana Paula, fui convidada pelo corpo docente da Escola Vereador Euclides Miranda e eu estou muito feliz em estar aqui essa semana na feira, participando com vocês deste evento. Gostaria muito que fosse de forma presencial, mas a gente vai respeitar o momento em que estamos todos vivendo e fazendo de uma forma diferente, enfrentando tudo isso, esse novo cenário de uma forma diferente e mais digital. Bom, quero me desculpar, minha voz eu tô um pouco rouca, tô um pouco resfriada, mas não é nada que nos impeça em compartilhar aí conteúdo e passar para vocês um assunto muito bacana que eu havia pensado aí em transmitir para vocês nessa semana, nessa feira super rica de conteúdo. Bom, vamos lá. Para começar, eu vou me apresentar. Eu vou me apresentar para vocês de uma forma como eu me apresentei em um evento há algum tempo atrás. Eu estava em um evento de mais ou menos umas 200, 300 pessoas e um palestrante me convidou para ir até o palco, né? Entre aqueles, quem gostaria de subir aqui? Eu sou sempre a primeira a levantar a mão. E aí eu fui até esse palco para poder entender, né, que tipo de exercício que eu ia passar junto com aquele palestrante. E ele pediu para eu me apresentar perante uma plateia de 300 pessoas mais ou menos, falasse quem eu era, né? Ele disse assim para mim: fale de você sem falar o que você faz. E foi bem interessante naquele momento, porque era uma palestra que eu estava indo, né, por conta do trabalho, e aí a gente vai com toda aquela expectativa, com todo aquele entusiasmo de falar o que a gente faz no trabalho, de falar o quanto a gente gosta, o que a gente estudou, e agora a gente pode aplicar e blá 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 blá, né? Não pude falar nada daquilo que eu havia criado expectativa. Eu tinha que falar apenas de mim, né? E aí por algum instante eu engoli seco, falei, então vamos lá, ele quer saber quem sou eu vou falar quem sou eu, né? Então é assim que eu gostaria de me apresentar para vocês. Por enquanto falando de mim, sem falar o que eu faço, ok? Bom, eu sou Ana Paula, sou filha da Marilza e do Sebastião. A minha mãe, ela é uma senhora de 50 anos, mas que quem vê comigo acha que ela é mais nova do que eu, até a minha idade. A minha mãe é super jovem, de espírito, de alma. E ela é empregada doméstica de uma casa que tem mais ou menos uns 35, 40 cachorros e uns 70, 80 gatos. É isso mesmo. A rotina da minha mãe é enfrentar 2 ônibus todos os dias, chegar lá em Barão Geraldo, andar mais um pouco, porque é lá pro lado de Guará, não sei se vocês conhecem a região ali de Barão Geraldo, cuidar o dia todo daqueles cachorros, daqueles gatinhos, olhando pra cara dela o tempo todo e balançando o rabinho, fazendo sujeira, e depois vir embora pra casa. Então, já faz alguns anos que minha mãe trabalha para essa família. Meu pai, ele também vem de uma família simples, os dois do interior do Paraná. O meu pai, ele é autônomo, ele é pintor, tem 56 anos. Apesar de ser novo, o trabalho dele é muito exaustivo, é um trabalho que exige muito fisicamente. Então meu pai já está começando a pensar em alguma outra forma dele atuar, né, para que ele possa conseguir fisicamente viver uma vida mais saudável, mas por enquanto não tem muitas alternativas, então ele atua aí na área da construção civil. Sou irmã do Douglas. O Douglas, ele tem 26 anos, ele é mais novo do que eu. Apesar de a gente crescer na mesma estrutura familiar, no mesmo ciclo social, no mesmo ciclo familiar e até de amigos, a gente tem personalidades e comportamentos muito diferentes, né? Eu sou a irmã mais nova, então desde o começo eu sempre fui aquela pessoa um pouco mais ciumenta, que tive ciúmes do irmão que chegou, né? E ele, o irmão mais novo, menino, vocês já sabem, né? Um pouco mais mimado, não é verdade? Brincadeira, pessoal. Mesmo eu e meu irmão, né, tendo 6 anos de diferença e comportamentos e pensamentos muito distintos,
Quando a gente se encontra é uma delícia. Eu sou apaixonada pelo meu irmão, eu falo dele com muito carinho, com muita gratidão a Deus pela pessoa que ele é. Então a gente se completa, né? O meu irmão, ele foi para uma área mais social, ele foi para uma área mais humana. O meu irmão, ele é formado em psicologia pela PUC, hoje ele faz pós-graduação numa área um pouco mais de gestão de pessoas, ele está vindo um pouquinho mais para a área organizacional, mas ele ama mesmo a área social. E eu já tenho uma formação um pouco mais exata, sou formada em gestão de pessoas, em tecnólogo em gestão de pessoas, e tenho pós-graduação pela Fundação Getúlio Vargas em administração de empresas, e sempre atuei em empresa organizacional. Então a gente se completa, porque ele vem com a área social, a área mais humana, e eu, nos nossos assuntos, a gente conversa muito sobre trabalho, e eu venho com essa área um pouco mais organizacional, e aí a gente sempre troca muitas experiências positivas, tá? Aqui em casa eu sou casada com o Maurício, estou com o Maurício, eu já conheço o Maurício há 17 anos, eu estou mais tempo da minha vida com o meu marido do que sem o meu marido, porque eu tenho 31 anos e estou há 17 anos com ele. Nós temos 2 filhos, a minha filha mais velha tem 9 anos, e o meu bebê tem 2 aninhos, completou 2 aninhos agora, dia 14. É a nossa alegria aqui em casa, então a minha casa é uma casa de muita alegria, de muita bagunça. Quem vem na minha casa tem que me avisar sempre com 3 horas de antecedência, essa é uma regra, para as coisas ficarem organizadas. Porque aqui eu prefiro ver todo mundo bagunçando, brinquedo jogado no chão, do que no telefone, ou no celular, ou assistindo televisão. Então a gente brinca bastante aqui em casa, tá? E agora eu vou falar um pouco para vocês do assunto em que eu escolhi para tratar aqui nessa jornada. Eu vou pegar minha colinha aqui, tá? Porque eu fiz algumas anotações e eu não quero fugir aí da expectativa em que eu criei desse nosso assunto. O tema escolhido para a palestra de vocês é protagonista das minhas próprias escolhas. Antes da gente entrar de fato nesse tema, eu gostaria só de esclarecer de uma forma bem rápida e tranquila o que é então essa palavra, né? O protagonismo, o protagonista, o que isso significa, algo que bastante podcasts, bastante assuntos está tratando esse tal de protagonista, tá? Protagonista nada mais é do que quando a gente assiste um filme e aí tem o papel principal, tem a mocinha principal, o mocinho principal, e eles sempre precisam pensar numa solução, eles precisam ter uma atitude, eles precisam resolver aquele problema. Então, ele é o protagonista. Então, dentro de uma trilha, né, dentro de um filme, existem alguns papéis. E qual papel a gente escolhe ter neste momento? O do protagonista ou um dos papéis que em todos os filmes também a gente encontra, que é o papel da vítima, tá? Então a gente vai falar um pouquinho da diferença do protagonista e das escolhas de um protagonista e das escolhas da vítima. As escolhas do protagonista, né, o que um protagonista de fato faz, tanto no filme quanto na vida, é olhar para a solução. Então, diferente da vítima que olha para o problema, que fica chorando, que fica preocupado, que não sabe como agir, que não sabe o que está por vir e também não quer se antecipar, o protagonista ele olha para a solução. Ele encontra o problema e dita quais serão os passos, quais serão o principal ponto a atuar, qual que é o melhor cenário dentro daquele momento para que possa ter uma ação, né? O protagonista também ele pensa em ação, ele não pensa em ficar terceirizando a responsabilidade para outras pessoas, tá? Diferente da vítima, que mesmo encontrando a solução de um problema, ela prefere não agir, ela prefere passar essa responsabilidade para uma outra pessoa porque ela não tem capacidade de fazer. Ela mesmo diz, eu não nasci para isso. Então ela deixa para uma outra pessoa fazer, e quem é essa outra pessoa? Geralmente é o protagonista, que além de achar a solução, ele age, né? Ele toma uma atitude para aquilo acontecer. Outro ponto importante, primordial de um protagonista é pensar ter responsabilidade pelaquela ação. Então não adianta ele encontrar o problema
ele ter uma atitude e ele não se responsabilizar pelas suas escolhas, tá? Então o protagonista, ele não anda sozinho dentro de um filme, ou ele não anda sozinho na vida dele. Ele tem uma equipe, ele tem uma família, ele tem um trabalho, ele tem uma escola. E dentro disso há problemas e que ele precisa tomar uma atitude. Às vezes acontece daquela atitude, daquela ação dele tomar não ter sido a mais correta. E o principal ponto é assumir essa responsabilidade. Se essa atitude foi a mais correta ou não, a gente só vai saber se a gente tomar. E o correto de tudo isso é a gente se responsabilizar. Se tudo aquilo deu certo, se aquilo foi fácil, se aquilo foi reconhecido, a gente se responsabiliza por bom grado. Mas se acontecer algo que de repente fugiu um pouco do cenário, fugiu um pouco da expectativa que a gente criou, a gente também deve se responsabilizar. Diferente da vítima que sai sai de escanteio, né? Fica pro lado e deixa a bomba explodir no colo de quem tá ali, né? Então é muito importante a gente perceber e conhecer essas principais 3 características de um protagonista. Tudo bem? Diante disso, essas são as 3 características de um protagonista. Diante disso, o que eu faço daqui para frente para eu começar então a perceber os problemas? Para eu começar a perceber os problemas e não agir como a vítima, sair, deixar o problema de lado, não enfrentar, empurrar com a barriga, procrastinar ou simplesmente ficar reclamando e remoendo, reclamando e remoendo, né? A gente tem quatro fases, né? Uma delas, a gente precisa começar a aprender a mudar o nosso mindset, a mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver as coisas, a nossa forma de agir com as coisas e com tudo o que está à nossa volta, tá? Paula, o que você está querendo me dizer então, né? Que quando eu estou diante de uma crise econômica, quando eu estou diante de políticos corruptos, quando eu estou diante de uma pandemia que está forçando a gente pode sim permitir em tratar esses assuntos de uma outra forma. A gente não precisa ficar olhando de forma positiva para tudo que acontece, mas a forma com que a gente fala com as pessoas sobre cada um desses assuntos também faz toda a diferença. A gente pode ser negativo a todo momento, como a gente também pode conhecer dos números, pode ser conhecedor da política, pode ser conhecedor de uma crise econômica e pode trazer isso à tona em um assunto, só que transformando em pontos de oportunidades futuras, tá? Então essa mudança de mindset vai fazer a diferença na hora que você começar a compartilhar conteúdo com outras pessoas. Controle das suas expectativas. Esse é um ponto importantíssimo para um protagonista. As suas expectativas, elas são suas. Quando você entra num relacionamento, quando você cria um grupo, quando você faz parte de um movimento que existem outras pessoas, você tem as suas expectativas. Quando você está num relacionamento e você tá casado com alguém e você quer construir uma família, quer ter uma casa, 2 filhos, 2 cachorros, um gato e um jardim no fundo da sua casa todo florido, isso é uma expectativa sua. Se durante o seu casamento isso acontecer de uma forma muito diferente ou não acontecer, você não tem que responsabilizar o seu parceiro por isso não ter acontecido, porque foi a sua expectativa. Você tem que se responsabilizar se algo não está dando certo ao decorrer da sua jornada de parceiro. Isso também a gente pode trazer tanto na nossa realidade pessoal, como a gente também pode transmitir para a nossa realidade profissional ou até mesmo acadêmica. Eu costumo usar muito isso nos nossos grupos, né, de estudos do trabalho, que a expectativa de uma equipe, ela é do líder, ela não é da equipe. E se essa expectativa não for bem alinhada, que com o protagonista, que é o líder, ele não alinhar isso com a equipe dele, ele não passar isso para o restante do set, né, do filmagem que ele precisa entregar, o filme que ele gostaria de entregar não vai ser entregue, porque de quem a expectativa é dele e não dos colaboradores. A mesma coisa, vocês podem levar isso para a vida de vocês. Então, controle as expectativas de vocês, crie 1, 2, 10 mil expectativas, mas as controle.
Não terceirize aquilo que não deu certo para uma outra pessoa. Se não deu certo, assuma. Ok. Responsabilidade, mais de novo aparecendo aqui. Assumir responsabilidade. Então, no momento em que eu já entendo que eu mudei a minha forma de pensar, mudei a minha forma de agir, mudei minha forma de falar, agora eu já controlo as minhas expectativas, eu também tenho que ser, tenho que dotar das minhas responsabilidades. As escolhas com que eu faço, com que eu fiz, com que eu estou tomando de direcionamento, isso não quer dizer que é culpa de uma outra pessoa que não compartilha da mesma ideia que eu. Então, mais uma vez, dentro de uma relação, se eu não conseguir entrar naquela empresa, naquele emprego, se eu não conseguir ter aquilo que eu sempre sonhei, a culpa não é de uma outra pessoa. Mais uma vez, então eu tô desempregada, a culpa é minha, ela não é da crise, ela não é da pandemia, ela não é de um cenário totalmente doloroso do que tá lá fora. Sim, claro. De novo, as influências externas, ela influencia nas nossas escolhas. Claro que influencia. Mas, meninada, galera, as influências externas influenciam, mas elas não são determinantes. Gravam isso, escutam isso, anotam isso. Forças externas influenciam nas nossas escolhas, mas elas não são determinantes, tá? Quem vai determinar, quem vai cursar, quem vai protagonizar uma mudança é vocês. Então nada adianta ter um cenário doloroso lá fora e ter um cenário doloroso aqui dentro e aqui dentro. O cenário doloroso lá fora é inevitável. O cenário doloroso aqui dentro é uma escolha. Então a gente tem que tomar bastante cuidado para quem que a gente está terceirizando as nossas responsabilidades. E o último ponto de um protagonista, dos passos para a mudança para ser um protagonista, é editar. Então agora eu passo a conhecer esse cenário e agora eu passo a editar. E qual que é o momento de editar? Agora. Esse é o momento de vocês. Edite, façam novas escolhas, rabisquem, rascunhem, olhem para o futuro, olhem para dentro de vocês, o que vocês têm, que vocês podem oferecer, o que vocês, como protagonistas, até agora, né, quando vocês colocam a armadura de vocês, porque a gente tem a nossa própria armadura, a gente brinca, né, que o mundo não é feito de super-heróis, mas se a gente tiver que enfrentar esse mundo que a gente está vivendo lá fora, é só mesmo colocando a nossa armadura. Quando você coloca, né, que escolhas que a gente vai fazer agora daqui para frente. E aí, eu convido a vocês a pensar em alguns cenários. Existem cenários em que a gente consegue, de fato, sozinho, definir as nossas escolhas, escolher os caminhos que a gente quer percorrer. A gente não tem dúvidas disso, porque afinal de contas foi algo que a gente acreditou desde pequenininho e tudo levou para que isso acontecesse e foi uma coisa muito tranquila. E existem outros cenários que a gente está perdido, a gente não sabe nem onde a gente está, a gente não sabe para onde a gente vai e nem onde a gente quer chegar. E aí o que a gente faz? Existem profissionais, existem muitos artigos, existem podcasts, existem palestras, né, que nos levam a uma ajuda, um assunto que nos traz refletir sobre quem de fato a gente vai querer ser, né? Há 2 meses atrás, eu fiz junto com alguns jovens uma jornada de vocação de carreira, né, de avaliação e vocação de carreira. Esses jovens começaram essa jornada comigo, alguns com expectativas próprias de faculdade e outros com expectativa que vinha dos pais. E no meio do nosso encontro, foram 4 encontros, e ao decorrer desse encontro a gente teve muitos exercícios de autoconhecimento. E esses jovens passaram a perceber e potencializar os seus pontos mais positivos que eles nem ao menos perceberam até naquele momento em que eles tinham.
Claro, a gente aplicou ferramentas, nós tivemos testes comportamentais para isso, mas foi muito interessante porque eles passaram a potencializar os pontos positivos. Eles conheceram e revisitaram, sim, que eles já sabem de cor, e vocês também, os pontos negativos, pontos que precisam melhorar. Mas a gente focou muito naquele ponto que era positivo, e aí a gente trouxe isso para o cenário futuro deles, do que eles gostariam de atuar, como eles aplicariam esses pontos positivos nessas profissões que eles escolheram e como que eles estavam se vendo, né? Então foi bastante importante eles perceberem quais eram os pontos positivos para potencializar e de fato escolher as suas profissões. Outra coisa que eu gostaria de convidar que vocês fizessem, e aí a gente já começa a falar um pouco de escolhas, comecem a desenhar. Eu vou convidar vocês a pegar uma folha de caderno, uma folha de sulfite, né, na hora que terminar a nossa palestra. Desenhem tudo aquilo que vocês projetam ter no futuro. Então, se é um casamento, desenha vocês casando. Se é uma casa, desenha a casa de vocês. Se é um carro, desenha um carro, desenha uma moto, desenha um cachorro, desenha um gato, desenha... eu quero uma vida de viagens, quero uma vida de estudo, quero uma vida de pesquisa. Desenhe, projete aquilo que você quer ter. Projete isso. Ao lado, coloca todos os seus pontos positivos que você conhece até agora. Não vamos falar de pontos que você precisa melhorar. Vamos potencializar aquilo que você tem de positivo. Potencializa tudo aquilo que você tem de positivo. Colhe em algum canto que você possa ver todos os dias. Ok? Você que já escolheu o seu curso, que bacana. E você que ainda não escolheu o seu curso, no seu dia a dia, vai fazendo uma ligação, né, entre as suas atitudes, entre a sua projeção, uma ligação entre os seus pontos positivos com o que você quer de carreira. Porque aí aqui, pessoal, a gente não está falando mais só na carreira. Vocês percebem que no momento em que tudo aquilo que vocês projetam, vocês conseguem perceber fazendo com os pontos positivos de vocês, e aí vocês conseguiram fazer uma ligação com a carreira de vocês, isso já não é mais carreira, isso começa a virar um propósito. E quando a gente não trabalha só por carreira e a gente trabalha por propósito também, propósito de vida, isso traz pra gente uma gratidão, a gente fica tão gratificado que não tem dinheiro, não tem cenário, não tem nada que nos impeça de seguir, tá? Mas do que você está falando, Paula? Então agora eu vou explicar um pouquinho como eu cheguei até aqui, né? Como que a escola da vereadora Euclides Miranda me conheceu e o que eu faço, ok? Bom, vamos lá. Eu sou formada em Gestão de Recursos Humanos pela Unip e sou pós-graduada pela Fundação Getúlio Vargas em Administração de Empresas. Trabalho há 15 anos na área de recursos humanos, né? 15 anos porque eu comecei a estagiar, já lá no meu primeiro emprego eu já trabalhava com a área de gestão de pessoas, então por isso que eu falo que são 15 anos já trabalhando com pessoas. Fora as minhas formações acadêmicas, eu também tenho uma formação na IHD como analista comportamental e de vocação de carreira. E também há 3 meses mais ou menos, eu fui convidada a fazer uma palestra junto com os alunos para falar sobre esse cenário, sobre as dificuldades que a gente está passando e também sobre análise comportamental. E eu disse sim, né? Era algo novo, eu não estava acostumada a fazer nenhum tipo de evento online, ia ser minha primeira experiência. E eu disse sim, topei naquela experiência. E foi uma experiência incrível, eu e meu irmão, a gente tocou junto no primeiro encontro, e aí desde então eu comecei a... Tudo aquilo que eu aprendo, que eu tenho de formação, não deve ficar só pra mim. Então eu não estava trabalhando no momento, mas eu tinha muito conteúdo para compartilhar. Então eu resolvi trabalhar num projeto voluntário, que eu fui a fundadora, e foi um projeto que me trouxe muito crescimento, Então é por isso que eu também estou aqui hoje, porque eu tive a oportunidade de conhecer as professoras e que elas me convidaram a compartilhar um pouquinho de conteúdo
dessa vida de estudos, dessa vida de gestão de pessoas, dessa vida de ser protagonista das minhas próprias escolhas, porque eu poderia ter escolhido ficar de abril a novembro, que eu fiquei sem trabalho, eu fiquei desempregada dentro desse período, e eu não fiquei um dia deste período sem estudar. Então eu peguei um pouquinho da minha rescisão, investi em estudos, um pouquinho, porque eu não podia investir tanto em estudo assim. E o outro pocão de tempo que eu tinha, eu estudei de forma online, de forma gratuita, e não só estudei, porque não adianta ter uma biblioteca com 5.000 livros, ler 5.000 livros e deixá-los aqui guardados. Eu não só estudei, eu estudei e compartilhei aquilo que eu conheci. Mais uma vez, poderia ter escolhido um cenário em que tudo não está dando certo lá fora, de abril a novembro, ficar quietinha aqui dentro da minha casa sem me atualizar. Não, eu não escolhi isso. Eu escolhi de abril a novembro estudar, 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 e escolhi dizer sim para algumas oportunidades e que uma dessas oportunidades me levaram até hoje. Pessoal, um beijo, professoras, vereadora Euclides Miranda e de todas as outras escolas que estão representando essa feira. Agradeço de coração pelo convite e espero que eu tenha ajudado aí vocês nessa feira incrível. Parabéns pelo projeto. Boa semana. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Participem. Logo amanhã a gente já tem os finalistas aí, os vencedores da nossa FEBEM. Um abraço e até amanhã.